A música é a língua materna de Deus. Foi isso que nem católicos e nem protestantes entenderam. Que em África, os deuses dançam. E todos cometeram o mesmo erro. Proibiram os tambores. Se não nos deixassem tocar os batuques, nós, os pretos, faríamos do corpo um tambor. Ou mais grave ainda, percutiríamos com os pés sobre a superfície da terra e abriciam brechas no mundo inteiro. Esse é mais um programa Papo na Laje. Nós estamos aqui hoje diretamente na favela da Maré para trocar uma ideia sobre dança afro. Olá, eu sou a Loriana Cleto, tenho 22 anos, sou professora, coreógrafa, dançarina afro de Reis e Rainhas. Olá galera, sou Fábio Batista, sou diretor da Escola Carioca de Danças Negras e da Companhia Clã. Sou diretor também da Escola de Samba Mangueira, né? Todo mundo gosta, diretor artístico. E professor de dança afro. Estou aqui na Maré, esse lugar tão gostoso para gravar o Papo na Laje. E eu queria saber como começou tudo. Comecei cedo, assim, a dançar afro, né? Pensar que dançar afro também pode ouvir o samba, então eu comecei um pouco mais cedo, que eu comecei com samba e festa junina. Mas em 97 foi quando eu determinei que a dança afro fosse virar um meio profissional para mim, né? Compreendi ela melhor em 97 com uma companhia étnica, né? Com a Carmen Luz, que é minha mestra. E ela possibilitou que eu tivesse contato com grandes mestres a partir do projeto social que eu participava, né? E a gente tinha também um elenco muito potente e eu comecei a fazer os primeiros experimentos na capacitação desse elenco, entendeu? E aí as respostas foram me dando que eu tinha essa possibilidade de trabalhar com dança afro, né? No âmbito profissional. Então, assim, foi uma caminhada que a gente acabou casando, eu e dança afro, e não paramos mais até hoje. Eu inicio lá em Salvador, num projeto social chamado Arcabo. E logo depois, aqui no Rio de Janeiro, em 2019, no Bloco Afro Lumilá, eu participo do concurso de dança do Ébano. E depois entro pro corpo de dança do bloco. Depois a gente fui entrando em outras aulas, fazendo outras aulas, conhecendo outros professores. E aí comecei a fazer simbologia dos orixás, juntamente com a Guilherme, minha mestra, né? Que ela dá afro-brasileira, de outras vertentes também, mas trabalha mais simbologia dos orixás dentro dessa técnica, né? E aí passei a estudar mais sobre dessa técnica religiosa, né? Mas entrando desse lado técnico da dança em si. Sim. Agora, ouvindo a fala de vocês, tem muita presença do projeto social, né? Que a gente até comentou antes aqui da gente iniciar o nosso papo. A potência do projeto social como um movimento de transformação na vida de vocês. Sim, para mim foi super importante, né? Para mim e para toda aquela galera de 1997. Eu comecei um pouco antes com um projeto social chamado Recriança, que tinha em 90, 92, por aí. E lá tinha uma aula de teatro, aula de dança afro com o professor Elson Salesier. E ele dava uma dança afro que ele chamava de dança afro primitiva, que vem do mestre Carijó. Mas mesmo assim era muito estranho para mim aquilo ainda, né? Você dá no samba, passos sincopados, não sei o quê. E aí você vê uma coisa semelhante à questão da afro-religiosidade, como o Loren fala. E era delicado tratar daquele assunto naquela época, né? Onde estava super expandindo a questão neopentecostal nas comunidades, e a gente fazendo aquele batuque lá na sala. Mas foi muito importante porque a gente começou a pensar, mesmo que a gente não estivesse pensando conscientemente, que a gente estava criando um movimento de resistência ali, em meio ao crescimento das igrejas neopentecostais ali, que eram, na época, muito simpáticas até. E aí,
Em 97 eu passo por um processo traumático, que é a questão da chacina, né? Que eu sou sobrevivente de uma chacina que teve na Andaraí, e isso mexeu bastante. Somente a gente, aos 16 anos, se decidiu o que você vai fazer, mediante a compreender que aquela guerra não fazia só vítimas de um lado, fazia vítimas de todos os lados, né? E a arte me pegou ali com o projeto social da Carmen, em 97. Quando ela chega lá, tinha acabado de acontecer isso. Eu entrei para fazer técnico de luz e som, mas eu me encantei pela dança e pelo teatro, pela atuação. A galera que mora dentro das periferias e comunidades não já é direcionada a não ter expectativa de vida, né? E o projeto social, ele traz isso. Ele resgata essa vontade, esse querer dentro das pessoas. Então, quando eu comecei a dançar, foi uma coisa, uma amiga tá dançando, não sei o quê. Não tinha essa noção do que era, da grandiosidade que é e a potência que tem o projeto social. E depois eu comecei a entender o meu corpo dentro desse lugar potente. E apesar de ter algumas questões, como a gente está falando antes, Eu não sorria, não sabe, tinha uma questão com os meus dentes que eu tinha quebrado, e aí não era um hábito meu sorrir. E que o projeto social foi importante até nesse processo de fazer eu entender o meu sorriso e de querer mostrar isso. E hoje o meu sorriso é a minha marca. Então, o projeto social, ele conseguiu resgatar em mim uma vontade de... E um questionamento também de, poxa, meu corpo consegue, né? Eu consigo estar lá, eu consigo me apresentar dessa forma, eu consigo dançar bem, eu danço bem, tenho esse potencial, mas que também ficou guardado por um tempo, porque aí entrou algumas questões de que acontece de fofoca, não sei o que, aí a mãe já repreendeu, porque é isso também que tem uma questão dentro das famílias de... Será que a arte, ela ainda é muito subjugada nesse sentido de conseguir crescer e conseguir estar em algum lugar, porque as pessoas ainda têm essa questão, só estudando, e o médico e advogado, que você é alguma coisa, né? Então, eu tive isso, e ainda tenho um pouco com a minha família, né? Então, até a minha mãe entender que a minha dança, a minha arte é um ponto de estudo, é um ponto de pesquisa, é um ponto de crescimento dentro da minha carreira, profissão, isso. Sim. Foi um processo, né? Ainda tá nessa aceitação. Então, quando eu vim pra cá, pro Rio de Janeiro, que aí eu comecei a dançar realmente, eu consegui relembrar e resgatei toda aquela vontade, toda aquele querer que eu tinha quando estava na arte. A dança afro em si, ela é uma dança afro que ela é uma dança de dramaturgia, né? Eu sempre falo agora depois você vai tomando consciência, a cada aula você aprende mais uma coisa sobre essas potencialidades que a dança afro dá. Quanto mais você dá aula, mais você entra para dentro dela. Quanto mais você dá aula, mais você tem contato com esse ancestral. E a gente desapega um pouco do sentido da beleza referencial, da revista, não sei o quê, né? Porque pra gente ali interessa a beleza do movimento, né? O quanto a gente cria uma destreza para conseguir reinterpretar alguns processos de sofrimento a partir da dança, por exemplo, a dança do cafezal. Eu sempre gosto de dar um contexto histórico com a dança do cafezal, e não obstante, fui procurar fazer faculdade de história, todo mundo falou assim, mas você não vai fazer dança, não vai fazer arte? Não, vou fazer história. Porque eu acho que a história vai me ajudar a contextualizar aquilo que as pessoas vão dançando inconscientemente, né? E as outras danças são muito bem embasadas, tem nomes embasados, é Petipá, é não sei o que lá, é Vaganova. Todo mundo tem referenciais, a gente tem pessoas que a gente tem carinho por elas. Não, a gente não tem que ter carinho por elas. A gente tem que reconhecer a trajetória da arte, a trajetória política, e por isso que historiografar isso é muito importante. Então, fui para a história muito por conta de que eu comecei a pensar a dança não como só um resultado artístico, mas também um resultado de pesquisa, né? E também para justificar esse processo de projeto social, né? Porque ele não termina.
não termina por 2 fatores, um positivo e um negativo. A gente vê um corpo negro, a gente sempre acha que ali é um sofrimento, eu sou da religião, sou do candomblé, nação Angola, e as pessoas acham que a gente sempre vai levar alguma coisa relativa a isso, ou folclorizar também a imagem disso. E aí, quando a gente chega com uma questão política, isso quebra algumas barreiras, né? E aí a gente é empacotado numa uma dança viés social. Não, ela é viés artístico. Porque a gente faz parte de Cristo. E é artístico, é bonito. E quando a gente fala de Oxalá, e quando a gente fala de... Isso é um repertório artístico também. A mitologia africana nos permite isso, assim como todas as mitologias foram representadas. E quando a gente está lá, ele é social. Ou ele também é social. Mas ele também é educação e ele também é artístico. Então essa coisa de empacotar a gente em alguns lugares, até mesmo às vezes em algum edital, né? Sabe? Sim, você tem que se enquadrar ali, Tem que né? se enquadrar, e aí você fica rotulado, enfim. Essa é uma questão, isso já é o desdobramento daquilo que começou lá no social. Porque aquilo aparentemente não faz sentido nenhum naquele momento você dançando. Ali você está revigorando, sua mãe fala assim, vai lá, porque cabeça vazia é a oficina do diabo, vai fazer alguma coisa. Até você começar a ter que ir pro exército. Aí a história muda. E aí, pasme você, eu não fui pro exército. E na época que eu tinha que ir pro exército, eu estava fazendo o filme da Xuxa. E eu estava fazendo dança afro no filme da Xuxa. Então eu me achava a pessoa mais importante do mundo naquele momento. Porque eu estava fazendo o filme da Xuxa, eu estava fazendo dança afro. É uma coisa, pra mim, que era inimaginável pensar Xuxa e dança afro. E eu falei, a dança afro me trouxe aqui. Mas aqui, ainda assim, tem que ser a menor instância do que é o amanhã. Então eu fui levando a dança afro assim, para não desistir, para resistir, para ter 2 alunos num dia, para ter 30 no outro, entendeu? Para admitir que o projeto social é uma ferramenta, mas que ele não pode ser só do cabeça vazia mente do diabo, entendeu? Sim. Que essa cabeça vazia não existe, é um processo de reestruturação interna o tempo todo, você vai descobrindo saberes dentro de você, então você nunca é uma cabeça vazia. É isso, né? O aluno, o professor e o aluno. De como a gente consegue passar, como a gente consegue pegar isso dentro deles. Eu Costumo falar que a minha dança é muito espiritual. Assim, eu não consigo fazer nada se não tiver um momento em que a pessoa se conecte com ela mesma e que depois da conexão com ela mesma vem essa conexão coletiva. Porque a gente não consegue fazer nada estando dispersa, né? Então a gente precisa aterrar. os alunos e nos aterrar também, Sim. porque é isso. É o aluno que vem do trabalho, é aluno que não tá bem. Eu, no momento, só tô dando aulas particulares. Tem uma aluna minha que ela saiu do relacionamento abusivo e que tá resgatando essa mulher, esse poder, enfim. E que eu tava passando, fiz a sequência com ela, comecei a aula, fiz a sequência e ela nada de pegar, ir parando e não tá conseguindo. Calma, respira, troca a música, troca o clima, apaga a luz, vem, calma, respira, volta. Então, tá gostando do Papo na Laje? Convido vocês para seguirem a gente nas redes sociais. Aqui na tela tem o QR Code e o @ do Instagram. Vem! A questão da dança afro-religiosa, esse contato a partir da dança, é o que o Orixá nos propõe, né? É o movimento, é onde a gente se entende, onde as linguagens se unificam. Então, quando a pessoa vem fazer dança afro, em geral, ela também está procurando essa conexão. O que eu penso nas aulas é sempre deixar com que a pessoa faça o contato e ela decida se aquilo é profissional, se aquilo é recreativo, se aquilo vai dar uma assistência a ela na questão psicológica, porque é uma dança que, como assim, ela é uma dança intimista, não é uma dança íntima, porque ela consegue tratar das suas particularidades, porque a gente não está vislumbrando ser nada mais, nada menos do que a gente já é, e das conexões que a gente já faz. Eu vou pegar
um exemplo, não por demérito da dança, mas ali ninguém vai vislumbrar a técnica de uma bailarina clássica referencial, porque o referencial tem uma hora que ele é o seu próprio corpo, e a maneira como ele se desenvolve no espaço, e a maneira como ele se desenvolve nos lugares. Você vai lá para dança, para o Ileaie, você desenvolve a sua dança, te dá autonomia, né? E aí trabalha essa questão da beleza, a questão da autoestima. Aí eu também recebo muitos, não são poucos, alunos com processo de baixa estima, de cansaço de trabalho, de responsabilidades, e que quer relaxar na dança. E eu falo para vocês, não vão relaxar. Não vai relaxar. Aqui a gente vai se reencontrar, vai se conectar. Isso demanda também de uma energia diferente daquela que te gasta, mas aquela que te abastece de outras possibilidades. Então a gente tem que estar ligado no movimento, que tem uma questão fisiológica, tem uma questão técnica. Eu sou um professor muito técnico, assim, em relação a, assim, você vai lá, você vai se reconectar, mas o pé é paralelo. Entendeu? E de nenhuma maneira você vai trabalhar o que ele trabalha. Porque paralelo é paralelo para todo mundo, mas isso não vai formar um coro uniforme, porque você vai versar seus atravessamentos, você vai escrever aqui a sua dança afro. Eu comecei no Orumilá e aí é isso, né? 5 dias, 6 dias direto dançando, depois é o desfile na avenida e vira a madrugada para esperar o metrô abrir para poder ir para casa, porque se for de madrugada sozinha é perigoso, porque é isso, né? Carnaval, enfim, não só isso, mas tem perigo, uma menina preta sozinha, pelo amor de Deus, não tem como, né? E aí depois começa as oficinas de dança, tudo direitinho. Fui participar do processo de Ileaie. Que processo, gente. Eu acho que toda menina preta deveria participar. É um processo que as inscrições abrem início de novembro, se eu não me engano, até antes um pouco. E aí, em dezembro, começa a pré-seleção. E aí, no meu ano, foi dia 19, a pré-seleção. E que foi uma loucura, porque eu já estava tudo certo de ir, mas ia ser só dia 21, então eu ia viajar no dia 20. E aí a deusa Gisele, que é uma grande referência na dança de reis e rainhas, que ela se tornou deusa em 2017, me mandou mensagem: aí, Negona, tá vindo? Não sei o que. Eu falei: mas não é só dia 21, dia 20 tô aí. Ela: o quê? Mudou a data? Você não viu o e-mail? Ai, meu Deus, e corre. E liga pro meu irmão pra comprar passagem antes, não sei o que. Foi uma agonia, um bafafá. Mas deu certo, consegui chegar. E aí, de dezembro até 28 de janeiro, a loucura. Porque pré-seleção, finalista, anunciou finalista, procurar figurinista, procurar entender como é que funciona. E dentro disso, toda emoção, né? E assim, eu me dediquei bastante a estudar, né? Foi um processo que é muito individual, mas que se tornou muito coletivo, porque as meninas foram 14 candidatas. Imagina 14 mulheres pretas, assim, praticamente um mês convivendo, trocando, sempre juntas, indo para aulas, para entrevistas e reuniões, e trocando suas experiências, mulheres que já têm filhos um pouco mais velhas, né? E que me deu força, me deu só vontade de vencer mesmo, porque a gente, quando tá passando por uma situação, a gente pensa que é o fim do mundo, né? É aquilo, mas, nossa, tanta gente passou por algo parecido ou pior e conseguiu, porque acreditou em si ou porque teve um pouco de esperança, né? Eu acho que não se deixou levar pelo momento, não se deixou morrer totalmente. Porque uma coisa que eu aprendi na questão de gravidez é que não é que seja difícil, mas o mundo torna difícil, sabe? Não tô romantizando, não. É difícil pra caramba. Como vocês viram, com meu filho aqui, não tem ninguém pra ficar. É sempre comigo. Mas já é dificultoso. As pessoas tornam mais ainda.
porque criticam, nunca nada tá bom, tudo que você faz é ruim, enfim. Mas voltando pro carnaval, o concurso foi uma experiência incrível, maravilhosa, perfeita. Desfilei, não ganhei o concurso ainda, porque ai de voltar, ai de retornar e ai de receber meu manto. Mas a gente ganha fantasia e foi eu atrás do meu bloco afro, meu amor. 4 dias seguidos, subi na ladeira do Pelô. E dancei bastante. E muitos, participei do Fuzuê, participei do Furdunço. E como o carnaval realmente é movimentado pela comunidade, né? Nesse processo todo, entre fazer o social, entre crescer no carnaval, né? Crescer em que sentido, né? Porque eu penso numa questão mais expansionista, porque para mim é para ocupar espaço do que essa crescência, né? Horizontal, né? Essa coisa piramidal. Não, eu quero expandir minha capacidade, eu quero dominar espaços que antes era dominado por Paulo da Portela, que fazia isso, fazia aquilo, o outro que cantava, tocava. Porque carnaval é isso, você tem essas capacidades. Não você ser passista, não poder pegar um tamborim, seja o que for. E esses mestres foram me levando para esses lugares, né? E na companhia étnica eu tive essa oportunidade de trabalhar, de ter aula com Valéria Monan, que me traz uma perspectiva diferente. As parcerias que a Carmen fazia, né? Além do Charles Nelson e Valéria Monan, a gente estudou com um baiano, que era um mestre baiano que é da Bahia, mas trabalhava com uma dança afro popular, né? Que eu disse, dança popular de matrizes africanas, que era o frevo, maracatu. Fiz algumas imersões com Zebrinha, que foi muito importante para me entender o meu corpo como uma questão mais técnica, né? Porque o Zebrinha tem uma aula bastante marcada, uma coisa bem avançada, enfim, que contrastava com esses professores de balé clássico, né? E as suas referências? Então, dança de reis e rainhas, Bete Glória, Vitor Freitas do Orumilá, que era o levanta esse braço, olha só, não baixa, vai, volta, porque é isso, a dança de reis e rainhas, ela traz esse corpo do afro, porque a dança de reis e rainhas vem de dança de terreiro, né? Ela é uma dança que começa pela mirinha, trazendo o que ela tem dentro do corpo dela, e que antes era uma dança bem aqui embaixo, já era uma dança mais pesada, e eu gosto de falar que essa dança foi evoluindo conforme o tempo também, de que a gente foi crescendo e que a gente foi trazendo esse empoderamento e essa verdade. Mas como era uma dança que passou de ser do chão, e aí quando eles começaram a desfilar teve que subir, então ela teve que crescer. Então ela cresceu e ela foi trazendo os passos que ela tinha, e conforme foi trocando as deusas, passando os anos, foram adicionando passos, foram crescendo, foram ficando de outra forma. Então, Bete Glória, Vitor Freitas foi o meu início na dança afro de reis e rainhas. Depois eu começo a fazer aula com a Guileu, e aí começo a desenvolver esse afro brasileiro mais diverso, né? Mas trazendo bastante a simbologia dos orixás, que eu já trago essa vivência de terreiro. Rainha Vânia Oliveira, que é nossa, maravilhosa, saudosa, né? Soraya, que é a deusa dele é de 1996. A Dai, que é a deusa de 2013. A deusa Gisele é de Lene Alves, que é a coreógrafa do Léo Santana, que é a deusa de 2009. E a deusa Gisele é de 2017. Gleice, que é a deusa de 2020. Só as beldades, né? Só as deusonas aí. E que cada corpo fala de uma forma e que traz uma somatização de conhecimento, de aprendizado incrível, e que foi super importante nessa minha construção, porque a dança de reis e rainhas, apesar de já ser reconhecida e já estar num lugar incrível, ainda não é uma dança tão... vou ali na dança de reis e rainhas. Não é a dança de blocos afros, não tem ainda essa versatilidade que a dança afro-brasileira e a dança afro-popular já se tornou e já ganhou, né? Então, eu continuo nessa pesquisa para que eu consiga chegar num lugar confortável, porque
Uma coisa é você dar aula por dar aula e achar que você sabe, porque muita gente vem, faz uma aula e acha que é formado, né? E assim, eu não tenho uma formação acadêmica, a minha formação é vivência, e que eu também tive esse processo de entender que eu estaria qualificada e que foi os meus mestres mesmo que me impulsionaram para isso, e que eu preciso e também boto num lugar de sempre estar procurando saber e aprender mais para poder, porque é isso, a gente nunca para, né? A gente tá sempre renovando. Então, foram esses mestres aí que formaram esse corpo e que faz ele ser potente da forma que é. Meu sonho é conseguir vencer como deusa do ébano de Lei e dar uma estrutura melhor de vida para o meu filho. Dar um conforto, conseguir deixar ele mais confortável dentro da minha realidade no momento. Meus sonhos estão em andamento, mas eu acho que eu estou aí agora para me formar, né, em história. Eu quero contribuir para as artes negras desse país, com a minha proposta de historiografar a dança negra, as pessoas desses espaços, dessa cultura, de maneira geral contribuir no espaço acadêmico também, para que essa dança chegue lá de maneira como outras culturas chegam, com muita facilidade, até pelo histórico que tem de academizar coisas que são de um povo e coisas que não são do outro. Então, assim, hoje meu sonho é estar nesse lugar de ajudar e continuar formando pessoas, assim, ter saúde também para isso.